Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com um cara que eu não vejo há um tempão, mas meu amigo desde aquela época lá da Manchete, Raul Silvestre. Tudo bom, Raul? Como é que você está? Tudo bem, Santoro. Estou aqui, longe do Rio de Janeiro, mas próximo. Estou a 172 quilômetros do Rio de Janeiro, livre do movimento, da agitação da grande cidade. Vim para a região dos Lagos em 2008 e para fazer um trabalho de consultoria em várias campanhas políticas aqui na região, 6 municípios. Aí chegou na metade da campanha, cheguei e disse, vou ficar morando aqui. Eu me lembro, você foi naquela nossa festa de 2011? Foi. Você foi lá no coisa, tirou umas fotos, inclusive. Isso, exatamente. Mas vamos contar a sua história na Manchete, porque a sua história não começou na Manchete, começou antes da Manchete, lá na Bloco Editores, né? Exatamente. A minha história começou na Manchete, Revista Manchete. Revista Manchete. Eu estudava comunicação na PUC, e aí eu morava pertinho, daí no 88 da Praia do Flamengo. E um colega lá da PUC chegou e disse, Raul, você mora lá perto da Block, vai ter um cursinho Block, que foi anunciado no Jornal dos Esportes. E você não quer fazer? Vê lá como é que é, porque eu estou interessado. Eu, tá ok. Aí fui lá com a minha namorada e vi como é que era. Aí ela, se inscreve. Já tinha 300 candidatos lá, neguinho profissional, terminando faculdade, estava começando. Aí fiz a inscrição. Ela forçou a barra e fiz a inscrição. Ele não se interessou. Aí fiz a prova, passei, aquelas coisas de sorte que você dá na vida, né? Sorte, é destino, é destino. Destino. 300 candidatos, 30 vagas e eu entrei. Entrei, fiz o cursinho, isso foi em 72. Semestre 72. Fiz o cursinho. E aí, na última aula, né, era tipo palestras, o Irineu Guimarães, que tinha sido correspondente do Le Monde, do L'Express, a gente começou a discutir jornalismo texto e jornalismo audiovisual. Sim. E eu, dependendo do audiovisual, eu sei que ficou uma discussão, nós dois, porque o Le Monde, por exemplo, onde ele trabalhou muitos anos, não tem uma foto, no máximo tem ilustração, né? E ele defender o escrito e o audiovisual, e começou essa discussão, Aí foi embora, terminou, já tinham selecionado as pessoas que queriam trabalhar nas revistas Block, e aí combinei com ele de fazer, ele pediu uma prova final, sabe, um trabalho. Vou fazer uma matéria, vou fazer com o Paulo Serracini, que era meu amigo, sobre o último filme da Lênia Diniz, dele, Paulo César, Amor, Carnaval e Sonho. Ele disse, legal, não sei o que, vou falar com o Justino Martins, que de repente a gente até publica na revista, na Manchete. Aí quando eu estou descendo, a Rosa Magalhães, que hoje é viúva de Celso Furtado, e era coordenadora, ela chegou e disse, Raul, você não quer trabalhar aqui? Eu disse, que isso, Eu estou começando. Não. Eu conversei com o Irineu Guimarães porque surgiu uma vaga na Fatos e Fotos. E ele sugeriu o teu nome. Eu disse, lógico, porque durante a aula dele toda, só nós dois ficamos discutindo, eu não sabia de ninguém, só podia sugerir a mim mesmo. Enfim, aí se criou uma grande amizade, eu fiz a primeira matéria na revista Manchete, fui para Fatos e Fotos, e aí foca. Sabe, foca no sentido literal da palavra. Sim, foca mesmo. Não sabia o que era uma lauda. Por que tem que ter uma lauda? Como é que é isso? Como é que é o lead? Como é que é o título? Como é que faz o título? Aí me chamaram reunião de pauta. Lá fui eu, e eu conhecia várias pessoas do mundo do Lamas, principalmente. Aí era o Creso Mesquita, Leonel Castro. Creso Mesquita era o chefe de reportagem e o Leonel Castro, o diretor. Aí eles pediram a minha sugestão e disse, Lula. Disse, Lula? O cara que fez o gol, que calou o Maracanã, tirou o título do Botafogo e deu para o Fluminense. Lula do Fluminense. Lembra? Aquele jogo em 71.
Uhum. Aí eles disseram, pô, topou, o Leonel Castro ficou empolgado, legal, pô, não sei o quê. Eu quero, vem cá, por que você vai arranjar? Você está começando agora aqui, primeiros dias. Se eu sugerir uma matéria dessa de esporte, o Lula, disse por quê? Eu resolvi me tornar jornalista, larguei direito e comecei a fazer comunicação por causa do gol do Lula. O gol do Lula no Fluminense. Aí ele disse, como? Passei 2 anos viajando de carona, estudava direito na Cândido Mendes, segundo ano, tive que sair por vários motivos do Rio de Janeiro e fiquei andando o Brasil inteiro viajando de carona, pulando. E estava em Marialva, noroeste do Paraná, quando teve o jogo. E todo mundo torcendo pelo Botafogo, né? O Botafogo era o virtual campeão. Naquela época, pô. Não, e já tinha tudo, bastava um empate para ele, eram 3 vitórias. O Fluminense tinha que ter 3 derrotas do Botafogo, tudo aconteceu, o empate era para ele. Segundo tempo, aí eu cheguei, se virei e disse pro pessoal, porra, isso não é calçada, não tem vagabundo de beira de estrada, beira de estrada na frente da rodoviária. Aí eu cheguei e disse, se o Fluminense for campeão, quem fizer o gol, que agora vai ser por um gol, quem fizer o gol ganha. Se ficar no empate, o Botafogo é campeão. Quem fizer o gol, eu vou largar o direito, vou fazer faculdade de jornalismo e a primeira reportagem que eu vou fazer vai ser com o autor do gol. O autor do gol. E foi o Lula. Aí ele, tu vai fazer isso? Vou. Arrumei as minhas malas, arranjei o dinheiro, que o pessoal estava me devendo e vim embora. Aí fiz vestibular, passei, enfim, e aí começou a minha vida profissional, na Manchete. Na Manchete, na Bloco Editores. Na Bloco Editores. A revista, exatamente. Mas depois você foi para a TV também. Depois você foi para a TV. Exatamente. Aí eu comecei, aí depois eu queria sempre fazer televisão, eu tinha estudado cinema, inclusive nesse período que eu fiquei esperando, que eu vim, não tinha vestibular, e fiquei para o segundo semestre, comecei a estudar cinema no MAN, na Unirio, e aí eu queria fazer televisão. Fui para uma agência de notícias, mercado financeiro, e aí fui demitido, também, na Manchete também eu fui demitido rapidinho, né? Eu ficava até com vergonha. Tinha vários profissionais fazendo freela, caras com experiência, e eu lá, aquele foca, ocupando o lugar deles. 6 meses mandaram embora, é óbvio, né? O cara chegou, tu vai ser demitido. Eu disse, estou com toda a razão. Normal. É absolutamente normal e lógico. Mas aí eu encontrei, eu estava fazendo estágio a Cine Castro, dublagem. Cine Castro? Ali em Botafogo. O Espírito Salíveros era meu amigo, o pessoal de cinema, enfim, fora do... E ele... Aí eu fui ver como é que era, como é que funcionava a dublagem, assim como eu fiz o estágio no Ibope, para saber como é que era a pesquisa, fui pesquisar na rua. E como curioso, procurando aquela coisa de garoto, criando uma definição dos objetivos de vida. Sim. Aí a questão política, que ele não podia fazer nada por causa da ditadura, ele já tinha aí 5, por isso, inclusive, que eu fui viajar. Mas aí eu encontro o Gildo Caldas, irmão do Silvio Caldas, que era o sonoplasta. E era sonoplasta da Tupi. Ele disse, aí eu papeando com ele todo dia, disse, tu não quer ir para a televisão? Quero. Vou te levar lá para Tupi. Aí lá me apresentou o Marcos Reis e Eloy Santos. E aí o Marcos disse, isso aqui está acabando. Eu disse, eu não quero saber se está acabando, se não está acabando, eu quero aprender. Quero aprender, pô. Vai ficar aqui na redação? Eu disse, nada, eu quero ver lá como é que funciona lá em cima, na cozinha. Aí me mandou para o departamento de cinema, porque lá tinha um cinegrafista, tinha um laboratório e tinha um editor. Sim. Que era o cara que editava, montava e fazia o texto ali. Eu não esqueço o nome dele. Pessoa ótima, espetacular. Eu aprendi muito com ele, foi um grande professor. E aí saí, aprender a montar tripé, a mexer em saco preto, trocar filme, chassis, como é que segurava o microfone, como é que fazia as reportagens, o posicionamento, bababá, com o cinegrafista. E vários profissionais fantásticos, Genito,
pai do nosso Genitinho, pô, que depois Genitinho, era da Manchete. E aí eu fiquei, até que chegou uma hora que a coisa estava tão confusa, um clima baixo astral total, né? Porque o pessoal sem receber salário há 4 meses, só o pessoal de São Paulo que recebia, não tinha carro para sair, não tinha filme para filmar, enfim. Aí eu fui encontrei um amigo meu da TV Rio, e aí ele disse, pô, tu não quer fazer o que tu faz na Tupi lá na Rio? Só que é uma patota. Aí foi quando injetaram dinheiro, em 74, na TV Rio, um grupo que comprou, e aí tinha uma redação lá fantástica. Pô, e o Washington Novaes era o editor nacional, Ricardo Contígio, Marta Alencar, era uma redação top. Top. Era assim, daquela época da TV Rio era top. Aí eu fiz lá o famoso caso Lu, da Barra. Ah, é? Que é o crime Lu e Vanderlei. Por acaso, eu também encontrei outro dia aqui uma amiga nossa, minha lá do Globo Repórter, a Ana Helena, que eu não via há anos, teve uma festa da Ilse Scalabrini aqui, e veio um bando de gente da Globo. Aí a gente papeando, eu estava contando isso, pois é, o chefe de reportagem, Washington Novaes, ficava me cobrando a cobrir o caso Lu. Só que o Globo que era dono do caso Lu, né? E eu ficava agilizando com os advogados para me dar as informações. E o Lincoln, chefe, acabava me dando bloco. Pau! Todo mundo, o Globo dá, a gente só vai dar suíte, a gente só fica atrás do Globo, repetindo o Globo, repetindo o Globo. E ninguém tinha entrevistado a Lu. Ninguém sabia quem era ela. Não tinha nem imagem dela, tinha uma foto dela de perfil de longe que o Globo publicou. E primeira página do Globo, direto o caso. Aí o Mário Figueiredo, que era advogado dela, depois que entrou o Humberto Teles, eu acabei ficando amigo de tanto falar com a Fluminense, a gente ficava discutindo futebol, e bababau, com várias pessoas conhecidas, de família, isso e aquilo. Senhor doutor Mário, ou o senhor consegue uma entrevista com a Lu para mim, ou eu vou ser demitido. Estava o Lincoln Brum e o Washington Novaes na minha frente, me sacaneando. Aí eu disse, espera aí. Aí eu acendi o cigarro, e os dois me deu de bronca, né? Porque você vai, pô, não sei o quê. E a TV Rio não tinha uma ótima redação, mas não tinha infraestrutura. Então não tinha carro para sair, para ir, pô, sabe, procurar as pessoas. Tinha que ser tudo no, que a gente chamava no macaquinho, né? Yeah. Aí, logo em seguida, o Mário Figueiredo me liga e disse, Raul, isso era uma sexta-feira, marcado, sábado, 3 horas da tarde, entrevista com a Lu na minha casa, na Bulhões de Carvalho, número tal. Que maravilha. Aí eu desliguei o telefone e disse, vocês dois vão ter que me pagar uma caixa de cerveja embofetada na forma de Amoedo. E se pagarem, eu armo a entrevista, sábado às 15 horas, na casa do Mário Figueiredo. A Lu e o pai dela, que ninguém sabe quem é. Que ainda estava em Belém do Pará. Pô, com esse furo, o Globo teve que transcrever na primeira página. Aí foi embora. A gente começou a fazer isso o tempo todo. Fizemos uma verdadeira novela. Eu acho disso aí tem que fazer o Reboot da Classe Média, que era uma novela que tinha na Globo. Uhum. E a história da Manchete ainda não existia. A Manchete então, começou em 83. Pois é. Aí o Washington Novaes foi ser chefe da redação do Globo Repórter. E aí ele e Paulo Gil Soares me chamaram para ir para lá. Lá para Globo? Para o Globo Repórter. Para a Globo eu tinha tido convite, por causa do caso Lu, eu não quis fazer o telejornal. De jeito nenhum. Para mim aquilo era contra os meus princípios. Fazer repórter de vídeo, essa coisa de colocar cara, de jeito nenhum. Eu queria fazer reportagem mesmo. Meu conceito de reportagem era obter a notícia. Sim. Para mim, o personagem da notícia é o ator dela. Sim. O cara que fez a ação. Por exemplo, no caso Lu, era a Lu, era o Vanderlei, eram os advogados, o policial, o juiz, o promotor. E não eu, ficar na frente do tribunal falando. Isso é coisa que, pô, sabe, que foi criada para as empresas controlarem a notícia, porque você é empregado e o empregado vai falar de acordo com as normas estabelecidas pela empresa, claro. Seja quais forem as normas, ou política, de comportamento, enfim, aí costumes. Aí eu fui para o Globo Repórter e lá fiquei.
Fui em 76, fiquei até 85. Aí um dia eu encontro... repórter cinematográfico. Não, nunca fui repórter cinematográfico. Não? Nunca na vida. Você só foi jornalista mesmo. Eu filmava como hobby, assim como meu pai, que era um cientista da Academia Brasileira de Letras, de Ciências. Ele filmava, fotografava e nunca foi fotógrafo. Filmava os experimentos de trigo dele, os trabalhos que ele fazia. E eu fazia isso, sabe? Filmava bloco de carnaval, brincadeira da minha família, isso aqui. Nunca filmei profissionalmente. Entendi. Em nenhuma televisão. Aí, só depois que eu substituí o Tim Lopes, fazendo freelancer, a gente andava com aquela câmera escondida, sabe? Aquela câmerazinha do Tim Lopes, eu utilizei ela várias vezes. Várias vezes. Mas aí o Luiz Glazer, eu tinha conhecido o Luiz Glazer no Globo Repórter, na redação do Globo Repórter. Já no final, quando o Globo Repórter saiu da 204, deixou de ser divisão de reportagens especiais para ser um programa só, não era um departamento. Aí o Luiz Glazer tinha assumido a direção geral e me chamou. Aí ele contou que ele estava na reunião de pauta e que era um repórter, aquele cara que dá pontapé na porta, enfia o microfone na cara do entrevistado, sabe? E não diga, nunca baixa a cabeça, não acata o não do entrevistado e tira a informação de qualquer maneira. O office boy do Globo Repórter era assistente de produção na Manchete, Luizinho. Eu disse, eu conheço o Raul. Eu disse, Raul Silvestre? E é mesmo. Ele mora aqui perto, ali ao lado ali no edifício Seabra, pô. Eu vou lá na casa dele e falo com ele. Aí foi lá, falou com a minha mulher, ele tá lá no bar com os amigos dele, pô, às 6 horas, às 7 horas da noite. Tinha um bar que a gente frequentava ali na Correia Bruta. Aí ele chegou lá, Raul, Glazer está te chamando, quer conversar contigo para ver se você não quer ir lá para a Manchete. Eu disse, tá legal. Aí, espera, vou em casa tomar um banho, fui para lá. E aí ele, cara, vai começar hoje. E aí começou a minha vida na TV Manchete em 85. Aí eu fiquei fazendo programa domingo com o Glazer. Depois ele saiu e a gente continuou lá com vários diretores, aquele rodízio que tinha lá na Block, né? Glazer foi para casa de... Você chegou a pegar o Fernando Barbosa Lima também? Pois é, não, depois. Isso foi a segunda ida minha Manchete. Eu fiquei no programa durante vários anos, até que foi o Paulo Seu para lá. E aí o Paulo Seu, que era o apresentador, editor, e não sei o quê, isso e aquilo, meu conterrâneo gaúcho, e eu não queria ninguém que tivesse no vídeo do programa domingo, queria reformular tudo. E mandaram demitir todo mundo. O Mauro Costa, que era o diretor do jornalismo, né? Disse, não, eu quero ficar com o Raul. Aí me segurou e eu fui fazer o último jornal da Manchete. Mas fiquei lá uma semana e surgiu uma vaga na Manchete Rural. Você chegou a pegar o Nelson Enef, então? Peguei. Aí é que como é? Aí surge o Nelson Enef na minha vida. Isso. Porque o Nelson era o editor-chefe do meu jornal, do Jornal da Manchete, segunda edição. Exatamente, que eu fiz uma semana, mas não estava mais. O Nelson já não estava. Já não estava mais, né? Não estava mais. Não sei que. Não era o Paulinho da Luz, não. Nem me lembro quem estava. Eu acho que era Paulinho da Luz. Ou o Marcos Hoffman. Eu acho que era o Marcos Hoffman. O Marcos Hoffman. Porque o Nelson foi para o documento especial. Não. Não? Aí tá a história. Aí eu fui para o Manchete Rural e o Mauro Costa não queria deixar de jeito nenhum. Mas eu tinha feito um programa chamado Indicador Rural. E meu pai era agrônomo, pesquisador, e eu conhecia essa área toda. Eu nasci num campus de universidade rural, passei a adolescência no outro campus. Aí, tá legal, fica lá. Aí fiquei lá e o Nelson, cruzo com o Nelson no corredor,
Paulo Raul, tudo bem? Que eu conheci o Nelson de cinema também, fora da televisão. Sim. Aí ficam papeando, não sei o que, e disse, pô, você sabe dos excluídos? Que excluídos? Tem um bando de profissionais que cada setor eles foram excluídos, mas o Jaquito não deixa demitir ninguém. E essa história tua, que o programa do Domingo falou, você tirou, não foi o Mauro que segurou, foi o Jaquito que mandou segurar você. Porque gosta do teu trabalho. E o seguinte, a gente está criando um grupo para criar um programa. Nossa. Aí tinha o Maia, que era um excluído da locução. Roberto Maia. Tinha o Vander de Castro, que tinha sido redator do programa Domingo. Tinha o Aldir Ribeiro, que era editor. Também tinha aprontado uma briga lá, que eu não sei qual foi, ele nunca me contou. Sempre perguntei, ele sempre excluiu. E uma moça, grandona... Bernadette Duarte, não? Não. Uma grandona, era editora, era atriz também. Tinha vários quadros na Globo. Mas, enfim, reuniu esse grupo e disse, a sala da gente é a sala lá em cima, que é onde que era a direção das novelas. Que não estava funcionando mais, porque o Avancini tinha assumido a direção das novelas e ocupava outro espaço. E começamos a discutir o formato de programa. Eu disse, Raul, você trabalhou tantos anos no Globo Repórter, o seguinte, a gente tem que fazer algo que é documentário, mas não pode ser o Globo Repórter, não pode ter a cara do Globo Repórter. Isso está legal, vamos partir do princípio de que a gente vai fazer aquilo que a Globo não pode fazer. Tudo que a Globo censurava, que não deixava a gente fazer, a gente faz aqui. É isso mesmo, pá, e aí ficou. Aí começamos a fazer um laboratório, aí fizemos um programa uma reportagem sobre os Anjos da Guarda, que era um bando de garotos de Copacabana, que ficavam perdidinhos, e não sei o quê, bababá. Aí a gente fez isso, aí apareceu o repórter, não apareceu o repórter. Aí disse, não, deixa eu ser repórter, só a câmera vai ser a caneta. Aí eu foi você. Aí eu intervenção, aí eu disse, legal. O Nelson sabia da minha história. Aí eu disse, porra, legal, é isso mesmo. Porque a notícia, a câmera que tem que registrar a notícia. Claro. E o repórter fustigando, por isso que o câmera, ele não é câmera, ele é repórter cinematográfico. Exatamente. Então você tem o repórter e o repórter cinematográfico. Isso. Era o Paulinho Cardoso, câmera de lá. Claro, Paulo Cardoso. Aí fizemos esse trabalho, sabe? A gente se machucou, caindo na calçada, porque os caras sendo presos, isso e aquilo. Fizemos a matéria, e aí, como é que a gente... Não tinha estúdio. Mas doeu mesmo essa história. Aí fomos fazendo outro, Disco Voador e Casimiro de Abreu. 20 anos depois, a volta do Disco Voador. A gente entrevistou todo mundo, ninguém viu Disco Voador nenhum, né? Que teve aquele escândalo internacional de Disco Voador e Casimiro de Abreu. Aí entrevistei um cara que todo mundo dizia que ele tinha visto, um professor de geografia. O velhinho lá na casa dele, fantástica, bucólica, uma varanda, cheia de eucalipto. Ele falando de Disco Voador, dizia, porque isso, o que a gente fazia, o que acontecia. Eu disse, como é que o senhor viu o Disco Voador aqui em Casimiro de Abreu? Eu não vi, que eu sou cego. O único defensor do Disco Voador e Casimiro de Abreu nunca viu porque é cego. Sensacional. Aí ficou a discussão, aí não tinha estúdio. O Nelson, não tem estúdio. Disse, Nelson, a tua proposta, quando você no corredor me falou, você queria que as reportagens fossem conduzidas pelo Maia, contando que ele chegando em casa, contando o que ele viu na rua. Isso. O cotidiano da rua. Isso. O submundo da rua. Isso. Exatamente. Então é o seguinte, a gente não tem essa poltrona aqui. O Maia senta na poltrona. Poltrona. Sensacional. Ele é locutor. Sensacional. Ele é ator. Então ele sabe decorar, não precisa de TP. Claro que telefone para ele. Claro que o Vander de Castro é um poeta, escreve textos curtinhos, ele decora e a gente faz a apresentação aqui. Porra, boa ideia, não sei o que, a gente ficou aí, foi lá, fez o formato, enfim.
e tudo isso. E aí foi. Maia botou uma peruca, porque ele botou uma peruca que as pessoas paravam ele na rua. Você que faz o documento especial? Eu disse, não. Quem faz é meu irmão. Ele que tem cabelo. Eu não tenho cabelo nenhum. Exatamente. Era uma grande figura. Grande figura. Foi meu parceiro no Jornal da Manchete, segunda edição. Gente boníssima. Muitos porres com ele na madrugada carioca. Muito bom. Mas e aí eu fiquei lá durante um tempão e depois começou a... Aí surgiu o documento especial. Aí surgiu, aí estreou. Foi aquele sucesso de Ibope. Mudou a cara da televisão brasileira. Exatamente, do telejornal brasileiro. Passou a mostrar o Brasil verdadeiro. Exatamente. E só que aí chegou em determinado momento, eu comecei a discordar de uma série de posições que estavam sendo feitas no nível de produção, que deixavam de ser de jornalismo e acabavam em esquema de produção de dramaturgia. Contratação de gente para fazer personagens, quer dizer, perdeu a autenticidade, na minha opinião. Sim. Na época eu bebia muito. Uma reunião de pauta e a minha produtora disse, Raul, tu tá uma arara com essa história. Eu já tinha falado com o Nelson, aquele jeito diplomático do Nelson, né? Sempre contornava, não, porque não sei o quê, porra, você, isso, aquilo, não é assim, porque deu resultado, mas você é muito radical, não seja tão radical, não seja muito purista, vamos fazer as coisas assim, porque está um sucesso o programa de sucesso. Tem toda a razão, está um sucesso o programa de crítica, de público, disso e daquilo. Aí chegou na reunião de pauta, eu já estava aqui. Eu desci para o Color Bar, peguei isso aqui de vodka e subi. Aí chegou lá, o Nelson sacou, aí virou para mim, tu tem alguma coisa para falar? Eu disse, eu tenho. Porra, descasquei tudo. Cara, mas eu falei o que devia, o que não devia, como não devia. Aí ele levantou, Raul, vem cá, vamos conversar. Levou no corredor, o que eu posso fazer? Me demite. Me demite, pronto. Já vim no plano Collor, não tinha que fazer cortes, então me demite, pronto. Tu resolve a tua vida e resolve a minha vida. Eu vou para Brasília para ver se eu paro de beber, porque aqui eu não consigo parar mesmo, porque, porra, o tempo todo, né? Com todo mundo. Aí fiz isso, e aí ele me demitiu. Não sabia dessa história, não sabia. Aí aconteceu incrível, porque anos depois, já nem existia o documento especial. Há muitos anos depois, eu estava na praia com a minha namorada, passeando ali no Leme de manhã, a gente dava umas caminhadas, e o Nelson morava no Limão, eu estou sempre lá. Aí eu encontro o Nelson, papo daqui, papo de lá, não sei o quê. Quando a gente sai, a mulher chega e diz, Raul, como esse rapaz gosta de você, né? Como ele te trata com carinho, como ele gosta tanto de mim que ele me demitiu da Manchete a primeira vez. Que isso? Teu amigo gosta de você gosta dele, foi ele que te demitiu. Foi. Me ajudou muito. Eu comecei a organizar minha vida a partir daí e comecei a fazer documentários, enfim, uma série de coisas. E aí, quando eu volto... Você voltou depois para a Manchete, né? Voltei rapidamente, quando foi aquela crise, quando o seu Adolfo retomou a Manchete do grupo IBF. Isso. E aí eu encontrei que era o braço direito ao Ribeiro. Ai, fugiu o nome dele. Quem era o... Era muito competente, de óculos, tudo de garrafa, branquinho. Não era o Marcos Rezende. Não. Marquinhos Dudu Vasconcelos? Dudu Vasconcelos, não. Não. Era já o Aldir fora, quando o documento especial já tinha saído da Manchete, tinha ido para o SBT. Sim.
Aí, enfim, eu encontrei com ele na praia. Foi o Câmara Manchete. Exatamente, eu estava no Câmara Manchete. Isso. E o 24 Horas e Câmara Manchete. Isso. Aí eu encontrei com ele e disse, Raul, você não quer ir para lá? Domingo Forte. Isso. Isso. Fazendo. Ele era o segundo, era o chefe de redação do Domingo Forte. Pô, tá na ponta língua o nome dele. Aí ele me chamou, eu fui para lá, fiquei 3 meses. Aí o senhor Adolfo me encontrou no elevador, ele estava cortando todos os despesas, porque estava a situação financeira ruim. Então, o que você faz aqui? Eu sou, mas tem novo aí, né? 3 meses. Vai embora. Eu não quero ninguém. Eu já mandei não contratar ninguém, é só para mandar para a rua porque não tem dinheiro. Vai embora. Vai embora. Aí eu saí. Você passou no departamento pessoal? Lógico. Aí eu fui embora para casa, telefonei, só para não encontrá-lo, mas telefonei e disse, Raul, Valdir mesmo. Raul, deu ruim, porque realmente já soube da história, não sei o que, o Jaquito já me chamou, falou, e não tem jeito. Isso tá legal. Aí tinha uma campanha política para fazer, eu fui fazer uma campanha no Pará, enfim, comecei a fazer vários programas de televisão de campanhas políticas. E fiquei nessa história até um dia, como é que foi a minha volta para Manchete? Aí o Carlos Amorim estava na Globo, e na divisão tinha saído do Fantástico, Editoria Rio, estava do reportagens especiais da CGJ, cuidando das eleições. E lançou o livro dele, Comando Vermelho. Esse livro ele escreveu com uma reportagem que ele fez comigo, pro Globo Repórter. Foi. E aí ele, no lançamento do livro, disse... Isso que eu encontrei na internet sobre esse livro, ele escreveu... Pô, desandou a tocar o celular aqui falando de livro. Enfim, ainda bem que é de livro. Aí eu encontro com eles, olha o que está fazendo? Eu acabei campanha, não sei o quê, estou desempregado, duro, adoidado. Passa lá na minha sala. Aí passei lá e disse, Raul, vai fazer um curso de PUC, com os estatísticos, projetistas, para ver se eles te aprovam. Isso vai para fazer o quê? Vai aprender matemática? O departamento de matemática da PUC. Não, tu vai lá e tu vai saber o que é. Fui lá, os caras, eram 5 PhDs, todos de matemática, eles analisavam as pesquisas e faziam as projeções, as curvas, e isso e aquilo. Aí fiquei lá uma semana com os caras, ótimo, aprendi adoidado, os caras me aprovaram e disseram, você vai ser treinado agora para fazer o Excel e a gente vai fazer o acompanhamento no Brasil das afiliadas, que todas as afiliadas da Globo tinham interesses políticos, né? Sim. No Pará era de grupo político, na Bahia... Cada um deles era assim. Maranhão, Família Sarney, Alagoas, Escola, enfim, o Brasil inteiro assim. E o processo de apuração da Globo era antes do TRE e antes do TSE, lógico. E o caso Proconsult tinha ferido muito a credibilidade da Globo. Sim. Eles têm que refazer essa imagem. Aí me contrataram pela informática da Globo e eu comecei a fazer esse levantamento. Fiz na Bahia, o relatório foi tão secreto que ele me mandou quebrar o disquete. Quebrou o disquete? Meu Deus do céu. Só que eu tinha guardado a outra cópia, né? Sempre se guarda uma cópia. Aí eu sei que não teve finalidade nenhuma, porque o processo de informatização dos TREs e do TSE, da Justiça Eleitoral, ficou junto da Globo. Então era um delay muito pequeno e não tinha possibilidade de manipulação como eles estavam querendo fazer com o Proconsult, né? De atrasar a operação e mudar o quadro político, o quadro eleitoral. Aí fiquei lá durante um tempo e depois comecei a fazer freela de novo. Vou fazer o Tim Lopes, substituir o Tim Lopes, Fantástico, o Globo Repórter, eu fiz lá mais 2 programas, e aí um dia me chamaram, toco o telefone, e o Fernando Barbosa queria conversar comigo. Volta para a Manchete. Aí ele chegou lá, Raul, pô, a gente tá precisando, porque não sei o quê,
no Câmara Manchete 24 horas. De alguém, porra, não sei o quê, bababá. Mas o salário, porra, era muito baixo. O salário. Porra. Aí daqui a pouco. Aí eu voltei, que eu estava terminando um trabalho no Globo Repórter. E aí Aí logo em seguida, quando terminou, coincidiu assim de 4, 5 dias, toca o telefone de novo, ele chamando, resolvi o teu problema. Tu vai ficar em 2 programas. E aí eu consegui o salário com o Jaquito. Para você é ideal. Eu disse, tudo bem. Aí eu fui fazer o Câmara Manchete e o programa domingo. Aí passei 24 horas, o programa domingo. Aí fiquei pulando de um para o outro e sem reclamar, feliz da vida. Porque eu dizia o seguinte, para mim, todas as vezes que eu saí da Globo e fui para a Manchete, era a mesma coisa que você correr com um saco de 60 quilos e de repente você larga o saco e fica livre. Livre. A liberdade que na Manchete tinha. É isso que eu ia te perguntar. A Globo, por exemplo, você recebia uma pauta. Washington Voz, Raul, toma essa pauta. Passa e traga. Acontece o controle super, no caso do Washington não, mas dos outros setores, é o controle total, absoluto, completo de cada passo. Quando eu voltei para a Globo a segunda vez, fiquei impressionado. Porra, eu fui viajar, daqui a pouco toco o telefone, 5 recados, aliás, no hotel, de telefonemas que eu não estava atendendo. Não tinha celular, né? Aí eu liguei, o que aconteceu? Era chefe de redação do Globo Repórter. Eu disse, Raul, há 3 dias que você não telefona pra gente para dizer o que vocês estão fazendo. Se eu nunca fiz isso na minha vida, porra. A liberdade que a gente tinha na Manchete, Raul, isso não existia. Substituível. Isso é uma coisa, senhor Adolfo. Faça. Você quer fazer? Faça. Isso. Se não ficar bom, leva porrada. Agora, se ficar bom, cumprir a obrigação. É isso. Agora você fazia. Você tinha liberdade de fazer, você não era um robôzinho. Por essa razão, por isso que eu contei aquela história do Telejornal da Globo, Globo Repórter, que era um grupo todo de diretores de cinemas, Lícia, aqui, Carlos Maciel, Walter Lima Júnior, todo Eduardo Coutinho. Então, a criatividade era muito maior do que no telejornal, no factual. Você tinha N restrições, porque na Manchete, restrição nenhuma. Era liberdade total. Porra, imagina o telejornal, Jornal Nacional. Nós não tínhamos isso. Não. Eu me lembro do Nelson falava sempre, Santoro, fala o que você quiser, só não muda a deixa. A deixa não muda para poder seguir a coisa certinho. Então, senão, tecnicamente, você pega. Claro. A Manchete era fantástica. Era isso que eu ia te perguntar. O que te marcou na Manchete? Foi isso, né? A liberdade, né? Liberdade, a alegria de trabalhar. Isso. Eu criei o programa depois, além do documento especial, Mistério. Mistério foi contigo também? Marcelo Godoy, Isso. Aí o Luiz Glazer. Luiz Glazer tinha trabalhado na Globo, foi para a Manchete, caiu o Carlos Amorim, foi para lá. Que aí o Fernando, uma vez, numa reunião, estava desesperado, queria alguém para coordenar os programas jornalísticos da linha de produção, não os telejornais. Sim. Aí eu disse, porra, o cara que o Jaquito adora e que está aí desempregado, o Carlos Amorim. Que tinha saído da Globo. Aí botou o Amorim. O Carlos Amorim. Aí o Glazer também foi com... Não, foi antes, o Glazer... Não me lembro, foi mais ou menos simultâneo. E aí a gente vai criar um programa que trata de fenômenos paranormais, trata de discos voadores, daqueles mistérios. Aí a gente começou a fazer outro laboratório, só que aí foi rápido, não teve aquela história de documento especial, de laboratório, programa piloto e repiloto, nada. Foi na lata e deu certo. Aí fomos, o Glazer depois saiu, recebeu o convite para fazer trabalho em outro lugar, foi para Brasília e tudo isso, e ficou o Marcelo Godoy. Mas o que eu queria contar do ambiente, o clima que era, uma vez uma amiga minha,
fazer assessoria de imprensa, queria me levar um release lá de um empreendimento na questão ambiental. Eu disse, marquei com ela, disse, vai lá e a gente vai ter uma reunião, sabe, de pauta, mas depois da reunião de pauta é rápido. Aí aqueles vídeos sobre da Manchete, ela, na recepção do dia da atualização, ela subiu, ficou lá no sexto andar, e eu não vi, ela estava lá no corredor, e a gente, na reunião, aí eu saí no corredor e esbarrei com ela. Quando é que vai começar a tua reunião de pauta, que eu já estou aqui há meia hora esperando? Eu disse, acabou. Acabou? Aquilo você chama de reunião de pauta? Todo mundo contando piada, todo mundo gargalhando, todo mundo brincando, pô, sabe? Caneta um no outro, bolinha e não sei o quê, bababá. Isso é reunião de pauta? Isso é, o ambiente aqui é assim. Manchete era insubstituível nesse Isso nos faz lembrar o quanto era a criatividade da gente. A gente podia botar a criatividade para fora. Isso era sensacional. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Você já me respondeu. Raul, olha, muito legal conversar com você. Saber que a última vez que eu liguei para você, você estava falando com uma tartaruga, né? Tu não atendeu o telefone. Me ligou de volta, eu estava conversando com a tartaruga aí em Búzios. A minha vida aqui é fazer, eu tenho uma página na internet chamada Histórias Buzianas. Tem mais de 200 depoimentos com pescadores, moradores de Búzios antigos e os novos, contando a cultura híbrida. Como é que era Búzios, uma aldeia de pescadores, que não tinha nada, para Búzios, uma cidade onde moram hoje mais pessoas de 52 países diferentes vivem aqui. 52? Países diferentes. Caramba! Tudo. Enquanto aqui de Uruguai a chinês. Que legal. Aqui. E aí eu começo a ouvir os depoimentos, gravar. Então a minha vida é essa, ficar gravando histórias. Ontem mesmo eu estava na aldeia, fui para o enterro de um amigo nosso aqui, que foi vereador, inclusive, e o enterro não acontecia, o corpo não liberado do Rio para vir para cá. Aí encontrei com um bando de pescadores, eles contando as histórias. Aí um vai lá, joga a tarrafa, puxa, isso lá na aldeia. E no lugar que eu vou caminhar, no canto esquerdo de Jeribá. Aí tem as pedras, aí eu caminho, volto, fico lá só olhando. Tartaruga, as gaivotas descendo, subindo, pego a máquina, vou fotografar. Se inscreve lá no meu canal do YouTube, Histórias Buzianas. Histórias Buzianas, com Z, né? Com Z, né? Buzianas. Histórias Buzianas. Maravilha. Raul. Aí, e aí essa é a minha vida. Então, você, para me encontrar, de repente, me encontra nessa, mapeando com tartaruga. Ou com as gaivotas. Pega o peixe. Pega o peixe. A gaivota vem comer. Pega logo. Raul, muito obrigado pela tua entrevista. Prazer. Deus. Porra, sabe, muita saúde para você. E vou despedir como a gente despediu no Jornal da Manchete, né? Fique com a gente. Estamos aí. Um abraço. Tchau, querido. Obrigado. Tchau.